decorrer dos anos, Jaú teve várias figuras folclóricas, mas em destaque não poderia deixar de descrever Coriolando Rodrigues de Lima, filho de José Rodrigues Correia e Dona Maria Rodrigues de Aguirra. Nascido em 1904, era popularmente conhecido como Criolando. Apesar do atraso intelectual, segundo a tradição popular, este homem tinha poderes místicos. Saía do distrito de Potunduva, onde morava com o irmão, andava 20 quilômetros até o centro da cidade, perambulava pelas ruas com seu cavalinho de pau e um ramo de flores nas mãos. O destino era a igreja matriz ou o cemitério, ou a casa de um amigo que acabara de falecer. Algumas vezes nem os próprios parentes sabiam que o familiar havia acabado de morrer. Carregava sempre no peito o medalhão da Legião de Maria. Chegava na casa do falecido com flores, chorando aos prantos, como se fosse um ente da família dele que havia morrido. Os católicos acreditavam que ele realmente falava com anjos, enquanto os espíritas acreditavam que ele seria um médium. Depois que seu irmão morreu em Potunduva, a sua irmã o levou para morar em São Paulo, onde faleceu em 7 de setembro de 1981, com 77 anos de idade. Na época, o prefeito Alfeu Fabres mandou trazer o corpo de Criolando de volta para ser enterrado em Jaú. Em seu túmulo, até hoje, é possível ver cartazes de agradecimentos por graças alcançadas e diversos cavalinhos de pau em sua homenagem. João de Camargo Penteado nasceu em Jaú, em 1877, filho de Joaquim e Isabel Penteado. Se alfabetizou com o professor Caetano Lourenço de Camargo e foi amigo de Paulino de Oliveira Maciel. Ambos nascidos fora de Jaú, mas já eram espíritas a longa data. O primeiro centro espírita de Jaú foi montado em 1904, na casa de Paulino, e era presidido pelo professor Caetano. Foi com eles que João Penteado teve os primeiros contatos com as leituras e ensinamentos de Allan Kardec. Em 1909, o Centro Verdade e Luz já tinha prédio próprio na Rua General Isidoro, 453. Estamos na véspera de Natal de 2025 e aqui vemos o coral da Igreja Presbiteriana cantando em frente à igreja do Colégio da Fundação. Profunda paz e harmonia entre as religiões, mas nem sempre foi assim. Nas imediações do Largo do Teatro, Jardim de Baixo, morava um alemão chamado Carlos Lauer. Dia 26 de abril de 1877, ele havia aberto as portas da casa para um ministro protestante chamado João Fernandes da Gama pregar o evangelho para os presentes. Eram 7 horas da noite quando começaram o culto, e pouco tempo depois a casa foi cercada por um grupo armado de facas, paus e pedras, proferindo nomes dos mais indecentes e ofensivos, até que arrombaram as portas e começaram a barbárie. Depredaram a casa do alemão, quebraram móveis, janelas, agrediram as senhoras e os homens, queimaram livros evangélicos. Quem conseguiu fugiu pelos fundos da casa. O ministro protestante foi puxado pela barba, arrastado para fora da casa e sofreu intermináveis minutos de espancamento na rua, em frente à residência do alemão, deixando-o gravemente ferido, com roupas rasgadas e sem a carteira. Estava surrado e cercado pelos católicos intolerantes. A polícia estava presente e observou tudo de braços cruzados. O juiz municipal à época não ousou intervir, porque eram capazes de o agredir também. Como relatou Sebastião Teixeira em seu livro Jaú em 1900, estes fatos depõem horrivelmente contra a moralidade e sentimentos religiosos de um povo que se diz cristão e que quer ser exemplar. Houve ali 2 crimes graves, um pela agressão ao ministro, outro pela quebradeira na casa do alemão. Apenas um mês depois do fato, é que o senhor delegado instaurou um processo contra os desordeiros. O juiz municipal absolveu quase todos, mantendo no processo apenas o cabeça da turma. Esse último foi absolvido pelo voto de 10 juízes de fato, na sessão do júri do dia 27 de dezembro de 1878. Apenas 13 anos após esse fatídico episódio, em 1890, os presbiterianos finalmente edificaram uma igreja na rua Quintino Bocaiúva, esquina com a rua Visconde do Rio Branco. Entre as 4 igrejas católicas mais antigas de Jaú, temos a Igreja Matriz, São Sebastião, São Benedito e Santo Antônio. Essas 2 últimas em destaque,
merecem uma atenção especial para entender a sucessão. O primeiro prédio da Igreja Matriz, Nossa Senhora do Patrocínio, data da fundação clássica da cidade, em 1853, descrito como um pequeno rancho murado, coberto de folhas de jeribá, um coqueiro que havia em abundância na região. 3 anos depois, em 1856, construíram uma segunda capela, um pouco maior, agora em madeira. Essa segunda capelinha, em madeira, ficou em pé por 12 anos. Em 1868, iniciou a construção do terceiro templo nesse mesmo terreno, dessa vez, construído em alvenaria. Em 1888, essa terceira igreja ficou pronta, mesmo ano que marcou o fim da escravidão no Brasil. A população não estava satisfeita com esse terceiro templo. Ainda que fosse mais moderno e em alvenaria, não tinha as linhas e dimensões de um grande templo digno de sua fé. Em 24 de novembro de 1895, iniciaram a construção do quarto prédio da Igreja Matriz. Este sim, majestoso e monumental. Foi divulgado nos 4 cantos do país como um dos maiores e mais modernos templos católicos do interior do estado de São Paulo. Enquanto a obra desse quarto templo ia se levantando, a terceira construção permanecia ali dentro, sendo engolida pela nova construção. Dia 9 de junho de 1901, fizeram a inauguração às pressas da nova igreja, da forma que a conhecemos hoje, mas ainda não estava finalizada. Apenas no dia 15 de outubro de 1905 houve a inauguração final, agora sim com a igreja concluída. Por longos 17 anos, a igreja permaneceu sem pintura interna. Apenas em 1922, após repor a reserva de dinheiro, foram contratados artistas para a decoração interna da igreja. 3 italianos foram incumbidos da missão de decoração do majestoso templo. Carlo di Servi, nascido em Lucca em 1871, era o pintor principal. Foi quem fez a primeira decoração das paredes, quadros e painéis. Orestes Cercelli e seu filho Bruno fizeram a decoração das molduras, arcos, abóbada, teto e painéis secundários. Essas pinturas permaneceram no interior da igreja sem repintura, sem retoque e sem restauração por cerca de 37 anos, sofrendo com a ação do tempo. No início dos anos 60, após muita deterioração, infiltração e desgaste das paredes e da tinta, foi contratado o casal de origem húngara, Américo e Eva Mack, para reparar as paredes e fazer uma nova pintura por cima da anterior. Em 5 de maio de 1962, José Rafael Toscano publica uma matéria no jornal O Comércio de Jaú sobre a pintura recém-concluída pelo casal Mack, na qual reflete sobre a péssima condição que se encontrava a pintura anterior, que quase ninguém se lembrava como era, e a técnica utilizada pelo casal nessa nova pintura, com cores vibrantes, formas definidas nos corpos e a alegria que a pintura transmitia. Havia em Jaú um agente dos Correios chamado João Delfino Ferraz Penedo, que trabalhava no local de 3 em 3 dias, sobrando muito tempo livre. Nas horas vagas, ele esculpia imagens em madeira como passatempo. Uma das imagens, a de São Sebastião, ele doou para a Igreja Matriz. Em 1882, o vigário, padre José Firmino dos Santos, queria construir uma capela dedicada a este santo, e ficou decidido que seria a margem direita do rio Jaú, na parte baixa do centro da cidade. Em 1883, deu-se início às obras, encarregado o construtor italiano Pedro Nardini. A inauguração da capela se deu no domingo de Páscoa de 1884. Havia em seu minúsculo interior simples e humilde altar e esta única imagem de São Sebastião.
Em 10 anos, sem o cuidado necessário, as paredes, telhado, madeiramento começou a sofrer com a ação do tempo. Em 1894, a mesma comissão que lançou os fundamentos da Irmandade da Santa Casa reuniu-se novamente com Francisco Rodrigues Ribeiro Freire, Manuel Ferreira Paranhos, Manuel Antônio Durão, Gaspar Félix Viana e Alberto Gomes Barbosa para realizar grandes obras nessa capelinha. Foi reformada e aumentada quase que totalmente. O novo altar agora teria espaço para 3 imagens, além de uma tribuna para a exposição do Santíssimo Sacramento e um púlpito separado. É esta segunda construção que nós conhecemos. Encomendaram de São Paulo uma nova imagem de São Sebastião, enquanto o vigário cedeu uma imagem da Nossa Senhora da Glória por doação e a esposa do Sr. Gaspar Barcelos entregou uma imagem de São Roque. A imagem original, esculpida pelo Sr. João Delfino dos Correios, foi levada para a paróquia de Dois Córregos. Os 2 sinos da primeira construção foram reaproveitados nesse segundo prédio, colocados numa espécie de palanque ao lado da igreja. Alguns anos depois, a família Assis se mudou da fazenda Santo Antônio para a cidade e construiu algumas casas ao redor da igreja, morando em uma delas e fazendo às vezes de zeladores do prédio. Em seguida, Francisco de Assis Bueno e suas irmãs Teresa e Joaquina fizeram uma nova reforma na capela. O altar foi remodelado, cabendo agora mais 2 imagens, sendo uma delas de São Francisco de Assis. Foi levantado 2 torres e portas laterais. O forro da nave central foi substituído e recebeu pintura interna e externa. Finalmente foi instalada a luz elétrica e a capela recebeu os objetos indispensáveis para o culto religioso. Durante uma fase da construção da igreja matriz, a capela de São Sebastião serviu de paroquiato, transferindo para lá, provisoriamente, pelo reverendo padre Pereira Bicudo. Enquanto os padres da La Salette foram os capelões dali, por esse tempo permaneceu também a imagem de Nossa Senhora de La Salette. Essa imagem, posteriormente, foi levada para a capela de sua invocação, na paróquia de Santana, em São Paulo. Dia 11 de abril de 1954, foi lançada a pedra fundamental para a construção do atual prédio da igreja. Dia 26 de janeiro de 1964, foi inaugurada a atual igreja de São Sebastião, como a conhecemos até hoje. Hoje conhecemos essa região da cidade como o bairro de São Benedito e essa região como o bairro de Santo Antônio. Mas nem sempre foi assim. A história da igreja de São Benedito começa exatamente neste local. Mas eram tempos diferentes, Jaú não era como conhecemos hoje. Logo após a lei que aboliu a escravidão no Brasil, o senhor Manuel da Silveira Franco vendeu sua fazenda Jacutinga, no Banharão, e se mudou aqui, nessa região da cidade, na rua Gomes Botão, em 1889. Não se sabe se por devoção ou para valorizar seus terrenos. Nessa esquina, ele construiu uma pequena capela dedicada a São Benedito. E assim ficou conhecido esse bairro, como Vila de São Benedito, por causa dessa capelinha. Enquanto seu maneco estava vivo, era ele quem cuidava da capela e organizava as missas com o padre da matriz. Depois de sua morte, a capela deixou de receber manutenção. Em 1900, ela já estava em estado de demolição. Os moradores do bairro se reuniram para formar uma irmandade e deram prosseguimento às melhorias internas e externas. Por longos anos, essa irmandade realizou dezenas de quermesses, festas e sorteios com a finalidade de angariar fundos para a construção de uma nova igreja. Primeiro eles compraram um terreno ao lado do Hospital de Santa Casa. E ali, dia 19 de junho de 1910, começaram a construir uma igreja. Com os anos, perceberam que a igreja ficaria longe demais do bairro de origem. E dia 19 de setembro de 1913, compraram um novo terreno, este sim nos altos da cidade, onde ficaria a igreja que conhecemos hoje. No dia seguinte, venderam aquele terreno ao lado do hospital para a Irmandade da Santa Casa. A concentração de esforços e recursos agora estava toda voltada para a construção da igreja em seu novo terreno, na Rua Prudente. Cerca de 23 anos depois que a Irmandade de São Benedito iniciou suas atividades, no dia 30 de maio de 1923, fizeram a bênção do terreno
lançaram a pedra fundamental das obras. Seu novo templo ficaria próximo à caixa d'água existente no bairro e teria 25 metros de comprimento por 11 metros de largura, medidas muito maiores que a antiga capelinha da Rua Gomes Botão. Devemos lembrar que eram tempos difíceis. Há poucos anos terminou a Primeira Grande Guerra. Ainda se racionava farinha, algodão e arroz. Nessas décadas de 20 e 30, houve o craque da Bolsa de Nova York, grande recessão econômica, a quebra da política do café com leite, a Revolução de 30. Cada um desses acontecimentos dificultava que fundos fossem guardados. Isso justificava mais de 10 anos para a conclusão das obras dessa igreja. A Cruz de Ferro foi colocada no dia 9 de outubro de 1926. Os sinos foram benzidos 1º de maio de 1928. Dia 27 de janeiro de 1929, finalmente a nova igreja de São Benedito estava pronta, e nesse dia foram benzidos a capela e o altar. Porém, começou aí um grave problema. Parte dos fiéis que articularam a construção da nova igreja precisavam levar a imagem de São Benedito para lá, que estava na antiga capelinha da Rua Gomes Botão. E a outra parte dos fiéis não queria deixar tirar a imagem da capelinha. Houve grande discussão, ameaças, xingos. Durante a madrugada, debaixo de chuva, os fiéis entraram na capelinha da Rua Gomes Botão e retiraram a imagem de lá, vestidos com suas roupas, bandeiras e estandartes. Mesmo com muitas lágrimas, atritos e ameaças, a imagem finalmente foi levada para a nova igreja na Rua Prudente. A capelinha da Rua Gomes Botão acabara de ficar órfã. Para amenizar os ânimos, o padre Piton organizou uma procissão saindo da matriz para levar a nova imagem até a capelinha antiga. Era a primitiva imagem de Nossa Senhora, aquela que veio de Itu no ombro de escravos em 1853 para a fundação da cidade. Essa imagem entrou na capelinha da Rua Gomes Botão com o nome de Nossa Senhora Mãe dos Homens. E a capelinha da Rua Gomes Botão, que foi construída com o nome de São Benedito, passou então a se chamar Capela Nossa Senhora Mãe dos Homens, e assim ficou por 10 anos. Depois de diversas reuniões, a Irmandade decidiu por um novo padroeiro. Essa escolha da nova padroeira, feita pelo vigário, não foi muito bem aceita pelos moradores do bairro, que ainda se chamava São Benedito, mesmo que a igreja tenha se mudado para outro lugar. Todos os anos, as festas de Santo Antônio eram realizadas na igreja matriz, mas em 1939, pela primeira vez, seria celebrada na capelinha da Gomes Botão. Depois de diversas reuniões, a Irmandade decidiu por um novo padroeiro, que representasse melhor os seus fiéis e moradores. Foram até São Paulo buscar a nova imagem. As festas de Santo Antônio daquele ano foram realizadas ali na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, de 11 a 18 de junho. Nesse último dia, às 6h30 da manhã, foi realizada a última missa nessa capela com o nome de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ainda no dia 18 de junho de 1939, às 16h30, a procissão entrou com a imagem de Santo Antônio na capela e ali foi realizada a primeira missa com o nome Capela de Santo Antônio. Agora, com o terceiro nome, a Capelinha da Gomes Botão definiu uma nova irmandade, que passou a cuidar das festas e quermesses e sorteios, para juntar fundos para ampliar a sua capelinha, ainda em estado original. Assim, como foi difícil com a Irmandade de São Benedito construir a sua nova igreja na Rua Prudente nos anos 20 e 30, agora também seria um feito monumental a Irmandade de Santo Antônio conseguir angariar fundos, pois nos anos 40 estavam em curso a Segunda Grande Guerra Mundial. Tudo era muito escasso. Faltava ferro para a construção e todo tipo de uso. Filas fracionando e racionando farinha, açúcar e algodão. Tudo era muito incerto e instável, com acesso difícil. Mesmo com todas as adversidades, a Irmandade conseguiu juntar o dinheiro necessário para iniciar as obras quase 10 anos depois. Em 23 de abril de 1949, foi publicada uma matéria no jornal Comércio do Jaú explicando que as obras estavam quase concluídas. A área total foi aumentada em cerca de 8 metros para frente e bastante alargada nas laterais. Nesse dia, ainda estava em construção a torre central, que teria 14 metros de altura. A cruz de ferro havia sido encomendada e teria 2 metros de altura. Ela também seria iluminada, assim como era a da igreja matriz.
Mesmo com as obras em andamento, andaimes e ferramentas para todo lado, as missas eram celebradas ali 2 vezes ao mês. Se a atual igreja de Santo Antônio mede 18,8 metros de comprimento e 9,5 metros de largura, eu estimo que a antiga capelinha deveria medir 10 metros de comprimento por 5 metros de largura. As quermesses vinham sendo realizadas a todo tempo. O jornal Comércio do Jaú ajudava na divulgação dos eventos. Em 1949, os moradores cobravam da prefeitura para levar o calçamento até as ruas ao redor da igreja, facilitando o trânsito dos fiéis até o seu novo templo. Mesmo com a chegada da imagem de Santo Antônio e a mudança do nome da capela, a primitiva imagem, aquela que foi levada com o nome de Nossa Senhora Mãe dos Homens, continuava dentro da capela. Apenas em 15 de agosto de 1950 que retiraram a imagem de lá. Uma procissão levou-a até a igreja matriz, onde foi rezada uma missa, e depois para o saguão da prefeitura municipal, onde permaneceu por longos anos, até ser levada para o museu municipal, onde ficou por longos anos, e finalmente ser levada de volta para a igreja matriz, onde era sua origem. O prefeito Osório Ribeiro de Barros doou uma nova imagem de Nossa Senhora das Graças para a igreja de Santo Antônio, no dia 8 de outubro de 1950. Em 1952, finalizaram a pintura externa da igreja, mas faltavam vários itens para terminar a obra. Dia 15 de junho de 1955, houve a bênção do altar-mor da Capela de Santo Antônio. Em abril de 1957, a Prefeitura promulgou a Lei Municipal 428, que dá nome à praça em frente à igreja, Praça de Santo Antônio. Desde a construção da capelinha em 1889, o bairro era conhecido como São Benedito. Quando a Irmandade construiu sua nova igreja e levou o santo para lá na Rua Prudente, essa região da Rua Gomes Botão ainda continuou a ser chamada de bairro de São Benedito. Somente após 1957, com a criação da lei, que o bairro começou a ser chamado de Santo Antônio. Em agosto de 1968, a igreja de Santo Antônio comprou o terreno ao lado para a construção do seu salão. Apenas dia 24 de junho de 1969 que foi finalizada a reforma da ampliação, pintura, forração e parte elétrica da igreja. Ainda faltava uma missa para a inauguração dos bancos.